Olá, pessoal. No vídeo anterior, a gente iniciou falar do item 7. Do item 7, que é apoio, e a gente abordou o item 7.1.2, pessoas, 7.1.3, infraestrutura, e o 7.1.4, o ambiente de trabalho. Nesse vídeo atual, nós vamos abordar o item 7.1.5, 7.1.6 e o 7.2. Tá? Quem quiser saber um pouco mais desses itens, vem comigo e vamos estudar os itens como a gente vem fazendo nos vídeos anteriores, abordando cada ponto da ISO. O 7.1.5, recursos de monitoramento e medição. Recursos para controle, medição, calibração, reter informações documentadas destes itens. Este é um item, pessoal, que já vem em todas as ISOs anteriores, todas as versões anteriores da ISO 9001, que é a questão da calibração. Então, todos os equipamentos de medição que tenham importância no atingimento da conformidade dos produtos, eles precisam ter a calibração para que sejam confiáveis. Agora, de quanto em quanto tempo eu tenho que calibrar um equipamento? Depende muito do equipamento, depende muito da frequência de uso desse equipamento. Mas todo equipamento eu tenho que mandar para calibrar para uma empresa especializada? Não. Vou citar um exemplo de uma trena. A trena, você mesmo pode calibrar a trena na sua empresa, na sua organização. Basta que você tenha um equipamento de medição de referência. Então, você vai calibrar de acordo com aquela sua referência. Balanças, balança de precisão. Eu tenho que mandar para fora para calibrar? Dependendo da balança, sim, porque uma balança não é simples de ser calibrada. Mas fazer a verificação, se ela está mantendo a calibração, basta que você tenha um peso padrão, Então, existe uma diferença entre calibrar e aferir, Então, muitas vezes a calibração você precisa que seja um órgão especializado, pessoas especializadas, mas você pode ter padrões para acompanhar a aferição, tá? Mas nesse item 7.1.5, tá? É fundamental você determinar todos aqueles equipamentos que eles têm importância nas suas medições e calibrar. Agora, como eu falei no início, o período de calibração vai depender de cada equipamento, tipo de equipamento, a sensibilidade desse equipamento e também a frequência. Tem um ponto bastante importante, pessoal, nesse item de calibração, que não é a calibração em si, são as pessoas que usam os equipamentos de medição. Quem viu o vídeo anterior, quando eu falo lá de pessoas, capacitação, contratar capacitados, treinar, tá? Aqui também entra essa importância. Porque não adianta você calibrar um equipamento, um micrômetro, por exemplo, digital, você foi lá, calibrou seu micrômetro digital, perfeito, entrega na mão de alguém que deixa o micrômetro cair e não avisa que ele caiu. Você calibrar uma balança de precisão, que ela deve ficar numa sala a 20 graus, sem muita movimentação de ar, porque dependendo da sensibilidade da balança, o próprio ar
interfere na pesagem, e ter alguém que deixa essa balança numa temperatura acima de 30 graus, né? Então, tem equipamento que para ele manter a calibração, ele tem que estar em torno de 20 graus. Eu já chefiei laboratório durante 25 anos, né? Em torno disso. E na sala de balança eu fazia um sistema aonde, né, o ar-condicionado ele ligava e desligava. Se a temperatura baixasse de 18 graus, o ar-condicionado desligava. Se a temperatura chegasse a 22 graus, o ar-condicionado ligava. E tinha um visor, né, bem grande naquela sala, ligada ao ar-condicionado, que mostrava a temperatura. Então, ela tinha que variar ali entre 18 e 22 graus. Porque ali tinha equipamentos que tinha que estar nessa temperatura. Então, aqui volta lá nas generalidades, né? Prover recursos para implementar, manter e melhorar o SGQ. Então, esse recurso, por exemplo, de você ter onde guardar os equipamentos de alta precisão a essa temperatura, aí de 18 a 22 graus no máximo, para que em média fique 20 graus, é um recurso necessário para o bom funcionamento do seu SGQ. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá agora no item 7.1.6, conhecimento organizacional. Este ponto é problemático. Vocês sabem por que eu falo que o ponto conhecimento organizacional é problemático? Então, vamos lá. Vamos lá para ver se vocês concordam ou não concordam com o meu ponto de vista. Primeiro, a gente volta lá em cima em pessoas. 7.1.2. Então, se eu quero crescer o conhecimento da empresa, eu tenho que contratar pessoas capacitadas ou, no mínimo, pessoas que queiram aprender. Isso é fato. E, de preferência, eu estou sempre treinando, sempre incentivando essas pessoas para que elas estejam estudando. Gente, aqui tem um ponto que eu tenho que falar que não tem nada a ver com a ISO, mas tem tudo a ver com a gestão, né? Embora a ISO seja gestão, então tem a ver sim com a ISO. O conhecimento é infinito. Então, se a gente quer progredir na empresa, se a gente quer fazer o nosso SGQ realmente ele ser top, tem de estar estudando. A ISO, essa ISO, agora da qual nós estamos falando, né, ela entrou em processo de utilização em 2015, ou seja, praticamente, né, há 6 a 7 anos. E a gente continua estudando a ISO. Cada vez que eu leio os tópicos, eu falo, nossa, olha isso daqui, né? Eu preciso me aprofundar um pouco mais nisso. Então, é algo que a gente tem que estar sempre estudando. E, no caso do conhecimento organizacional, uma das formas é trazer pessoas novas. E aqui eu não estou falando novo de idade, né? Vamos deixar claro, é novo de conhecimento. Gente que traga para somar. Treinar, tá? Treinar, treinar e treinar. E um ponto importante também, contratou um consultor, esse conhecimento tem que ficar na empresa. Tem que ter alguém, né, que transforma esse trabalho do consultor em um manual. Hoje em dia tem uma facilidade enorme de gravar, né? É algo assim um pouco mais complicado que o consultor está falando, está demonstrando, grava no celular. Transforma isso em vídeo para treinar as pessoas. Tá? Isso é fundamental. Senão, a empresa paga
né? Dá lá um consultor para desenvolver alguma coisa e depois esse consultor vai embora e leva o conhecimento, porque ninguém se preocupou, a empresa não se preocupou em segurar este conhecimento. As pessoas que vão fazer cursos externos também, que tragam apostilas, tá? Que tragam vídeos, e esse conhecimento tem que ser retido na empresa. Então, até agora aqui eu falei, né, de trazer o conhecimento. E o perder o conhecimento é uma pena. Não que a empresa não deva demitir, não que a empresa, se alguém, né, receber uma proposta para ganhar muito mais ou condições, né, muito melhores, a empresa vai segurar a pessoa. Não tem como segurar, né? Não tem como segurar. Eu comparo a jogadores de futebol, né? Você recebeu uma proposta nova, tchau, você vai embora. Mas o conhecimento deve ficar. Então a empresa tem que ter meios de que aqueles funcionários chaves, eles têm que arrumar um meio de manter esse conhecimento, seja treinando pessoas para substituir aquele funcionário o dia que ele sair. Então isso é fundamental. E muita gente não gosta de abordar isso nesse item. É como se pisassem em ovos. Mas aqui nós estamos falando de organização, nós estamos falando de empresa, e o meu objetivo aqui é treinar as pessoas na empresa, é abrir os olhos. Então tem empresa, né, que às vezes ela não tem condições de pagar o que o mercado paga. E aí ela vai perdendo os funcionários e com eles vai perdendo também o conhecimento. Gente, como eu falei para vocês, eu não sou simplesmente um consultor. Eu sou muito mais um assessor do que um consultor. Eu gosto de deixar isso bem claro. Então, na maioria das vezes, né, eu implanto a ISO numa empresa, mas ao longo da minha implantação eu observo uma série de coisas em função de eu já ter sido gerente industrial de grandes, pequenas, médias empresas, já ter pego empresas assim em grandes dificuldades e transformar isso. Então, eu consigo observar muita coisa, né, que outros consultores, não que eu seja melhor, porque tem consultores, inclusive não vou citar nome aqui, que eu assisto os vídeos deles semanalmente, né, e não é um só, são vários, porque essas pessoas, né, esses consultores são muito bons, mas eu consigo ver um pouco mais a fundo os processos da empresa, não só na visão de ISO, mas na visão de gestão. Então já teve caso assim de pessoas que vão embora, daí você liga para o fornecedor que montou aquele processo e fala, oh, mas eu estou organizando aqui agora e cadê os manuais? Ah, eu entreguei para fulano. Aí você fala, olha, ele não está mais na empresa. Então, mas aí eu entreguei um segundo para um outro, mas aquele também não está mais na empresa. O conhecimento foi embora. Aí a gente tem que partir quase que do zero. E isso acontece muito, com principalmente montagens de equipamentos importados. Vocês tomar muito cuidado, tá? Às vezes vem, monta o equipamento, aí quando você vai ver, o manual está em chinês, japonês, alemão, e daí? Aquele que foi treinado foi embora. Aquele que deu startup, né, na empresa foi embora. Então, gente, ó, item 7.1.6, conhecimento organizacional. Eu falei para vocês no início, é um item que as empresas não prestam atenção, é um item complicado, é um item perigoso,
é um item que deixa empresas na mão. Então, preste atenção nisso. Gerentes, diretores, vocês que têm essa capacidade, né, de fazer a gestão, preste atenção. Criem uma sistemática de segurar o conhecimento da empresa, de reter o conhecimento da empresa. Isso não é obrigação do RH. Quando a gente aborda isso, né? Ah, não, mas o RH devia ver. Não, o RH não tem que ver, é você que está ali. É você que está acompanhando a montagem, é você que está acompanhando aquele técnico seu, que é uma pessoa-chave que você sabe que a qualquer momento ele pode ser contratado por uma grande empresa, ou por uma empresa do tamanho da sua, mas que lhe dê melhores condições. Então, gente, neste item o que eu quero deixar criem sistemática de segurar o conhecimento da empresa e ampliar isso. Não é só segurar, não é só reter. Tem que ampliar, tem que formar mais gente. Tem que capacitar as pessoas. E à medida da capacidade financeira da empresa, né? Do meio ambiente da empresa, segurar essas pessoas capacitadas. Senão a empresa fica parecendo aqueles times em final de campeonato. Foi top o ano todo, aí no fim do ano desmonta. E vai para a primeira divisão, sai da primeira divisão, vai para a segunda, terceira, quarta, quinta. Quando a gente vai ver, a gente nem ouve mais falar daquele time. Beleza, pessoal? Apertem lá no gostei ou não gostei, like e vem comigo, fiquem no meu canal.